por que utilizar ímãs para a estimulação dos pontos através da bandagem auricular magnética e não outro material? Então vamos lá. Muito prazer, eu sou o Dan Vale, sou terapeuta, auriculoterapeuta, acupunturista, especialista em medicina tradicional chinesa e criador da bandagem auricular magnética. E vou te falar hoje aqui por quê, né, que os ímãs eles são parte fundamental dentro desse processo. Então vamos entender uma coisa. Bom, para começar, né, se você já ouviu falar sobre a medicina tradicional chinesa, já ouviu falar sobre os canais de energia, né, sobre essa circulação energética, da parte filosófica da medicina tradicional chinesa, você deve entender uma coisinha, né? Existem os canais e colaterais, que são como se fossem vias, né, de ligação entre pontos que estão ali ao redor, né, estão em todo o seu corpo, né? Esses pontos, que são os pontos de acupuntura, eles seguem fluxos, que são os canais de energia. E esses canais de energia, filosoficamente falando, e até na prática clínica da acupuntura, isso da acupuntura estudada de forma oriental, né? Esses canais de energia, eles são relacionados aos órgãos do corpo, né? Aos órgãos e vísceras. Então, é como se a gente tivesse um canal relacionado ao fígado, um canal relacionado à vesícula, um canal relacionado ao coração, ao canal relacionado ao baço. Então, os órgãos, né, cada órgão tem o seu canal e cada víscera também tem o seu canal. E esses canais, né, são como vias ali de passagem de energia. Tudo bem. Então, como na medicina chinesa a gente entende, né, essa energia como parte fundamental da vida, mas que deve fluir livremente por esses canais, quando há uma doença, quando há um problema, quando há uma desregulação, né, quando há um impedimento desse fluxo, quando algo atrapalha esse fluxo, ou seja, vou te dar um exemplo. Se você tomou uma pancada aqui no seu braço, né, então imagina que fez um edema, né, ficou inchado. O que acontece com o fluxo de energia? Né? Esse fluxo de energia é interrompido, é como se tivesse acontecido um problema na estrada, numa estrada. Então vai haver engarrafamento, né? Vai haver ali um acúmulo de substâncias, vai haver um acúmulo de energia, por isso que fica inchado, né? Vai haver um acúmulo sanguíneo. Então, no entendimento, né, da filosofia e trazendo para a parte prática da coisa, trazendo para a parte clínica da coisa, né, na visão da medicina chinesa, nós entendemos o seguinte: quando há esse tipo de padrão de desarmonia ou de bloqueio energético, há os problemas. E como que esses problemas eles são tratados, né? Como que esses problemas eles são regulados na medicina tradicional chinesa? E a gente já vai chegar na parte da bandagem auricular magnética. Então, esses problemas são tratados através de estímulos. É como se a gente pudesse ajudar o corpo. Então, o corpo ele tem uma capacidade de se autocurar, de reverter os problemas. Na verdade, a maioria deles. Então, o próprio corpo é capaz de melhorar de uma gripe. Você toma remédios para controlar sintomas, os remédios ajudam. Nossa ciência está evoluindo, né? Então a gente tem uma série de remédios que ajudam. Assim como a acupuntura, assim como a bandagem auricular magnética, assim como as terapias integrativas, também entram nesse processo de ajuda. Então, tudo isso ajuda o corpo a se tratar. Porque o maior tratador, o maior curador, você pode até anotar isso, é o seu próprio corpo. Então, o nosso corpo ele tem a capacidade de se autorregenerar. Tanto é que se você tiver um corte, e mesmo que não cuide daquele corte, você vai perceber que sua pele ela vai reverter, pode até criar uma cicatriz, ficar até mais forte. Então, o nosso corpo é incrível. Então, o que nós fazemos quando há um problema no corpo de impedimento do fluxo de energia é perceber em qual canal de energia ou
qual região, né, há essa interrupção do fluxo, em qual região há esse excesso de energia, caso haja um excesso de energia, ou em qual região haja uma dificuldade, ou seja, uma diminuição dessa energia, haja fraqueza, né? Então, basicamente, filosoficamente, esse processo de energia, ele funciona assim, ok? Então, sempre que há um problema, ou há excesso de energia, né, interrompendo o fluxo, né, global, ou há deficiência. O indivíduo está fraco, ou aquela região está fraca, está recebendo poucas substâncias. Ok, mas e o magnetismo da... O que acontece? Bom, você já percebeu que, obviamente, né, se a gente está tratando de energia, né, os ímãs, eles meio que os ímãs eles conseguem atrair, né, estimular, ou a gente consegue empurrar um ímã se tiver com polos iguais, a gente consegue empurrar um ímã para longe, ou normalmente a gente vê que os polos opostos, né, eles se atraem, não é verdade? Então o que acontece na parte de tratamento em relação à medicina tradicional chinesa utilizando ímãs? Significa que se no seu corpo, houver um padrão de desarmonia, por exemplo, dores nas costas, já que nossa bandagem vai atuar principalmente com dores nas costas, no seu corpo há um excesso de energia ou uma deficiência, há inflamação, há qualquer tipo de obstrução, né, esteja doendo, esteja inflamado. Se há um excesso nas costas, e a gente não pode apertar, não pode bater, a gente não vai aplicar nada nas costas, né? Dentro dos princípios da medicina chinesa, nós podemos usar uma zona de reflexo, que é a orelha, por exemplo. Na orelha, né, nós temos pontos de reflexo, temos pontos de acupuntura que têm a mesma relação com as regiões do corpo. Então, funciona basicamente assim, ó. Se as minhas costas elas estão obstruídas, a energia, há muita energia, há inflamação, há excesso, há edema nas minhas costas, o meu cérebro, se ele receber uma informação de que é preciso mais substâncias reparadoras naquela região, ele vai enviar. Só que o problema é que normalmente, quando a pessoa tem um problema crônico, o cérebro meio que deixa de ficar enviando o corpo, né, essa parte reparadora do corpo, autorreguladora, meio que deixa de lado aquele problema. Por quê? Porque você não morreu, você já está há muito tempo, né, já faz parte da sua vida, você já adotou aquilo para a sua vida, você suportou a dor e não morreu, continuou vivendo. Então é meio que o cérebro entende assim, olha, aqui a gente já tentou reparar, não teve jeito, agora vamos tratar de outros lugares que são emergentes, né, que tem uma necessidade maior naquele momento. Então é por isso que os problemas crônicos eles acontecem, quando o corpo não consegue reparar, mas você continua vivendo. Aí é meio que ele deixa de lado e você fica sentindo dor a vida toda. Então o que a gente vai fazer? Né? O que a gente faz com a acupuntura, com a auriculoterapia e com a bandagem, né, auricular magnética? Nós vamos chegar nos pontos referentes à coluna, que estão aqui, e nós vamos colocar os nossos ímãs, vamos colocar a nossa bandagem na região correta, que tem relação com a coluna, e aí o que vai acontecer? A partir da influência mesmo, da regulação, porque o ímã vai acabar influenciando nessa região, no potencial elétrico mesmo, a partir do potencial elétrico da pele. Então, o que vai acontecer é que, quando o cérebro perceber que há um fluxo alterado de energia nessa região aqui, essa região ela é interligada através dos nervos mesmo. Ela é interligada com a mesma região das costas. Então, é como se o teu cérebro estivesse percebendo que quando você coloca a bandagem, você estivesse sendo atacado ou tivesse acontecendo algum problema nas suas costas. Aí sim ele vai perceber, opa, precisamos lidar com aquele problema das costas ou da orelha, daquela região da orelha. Só que você não vai estar sentindo nada. No máximo vai estar sentindo uma queimação, alguma coisa do tipo, porque acontece mesmo. Queima um pouquinho porque traz
circulação para a região. Então, muita gente vai perceber isso, que a orelha fica queimando, fervendo, é justamente por isso. É uma sensação até gostosa da orelha esquentar. Você vai perceber que, o corpo percebeu que há algo estranho acontecendo, mas esse estranho não faz mal, né? Então, o cérebro recebe essa informação e passa a mandar as substâncias reparadoras para a sua coluna. E é por isso que você sente os efeitos de melhoria da dor, né? E não são efeitos placebo, sabe? Porque até pessoas ali, crianças, né? Ou pessoas que não têm muita noção do que está acontecendo, melhoram os seus sintomas, né? E a medicina chinesa, ela já tem 4.000 anos, ou seja, por mais que, né, haja refutação, por mais que algumas pessoas ainda insistam em não acreditar, né, uma coisa de 4.000 anos que sobrevive até hoje e muita gente usa, ela não pode ser ignorada, não é verdade? Então, realmente funciona. O corpo realmente responde a esse estímulo que você deu. Então, funciona meio que esses ímãs, entenda como se eles estivessem apertando botões na sua orelha, botões esses que vão meio que dizer ao cérebro, olha, tem algo errado naquela coluna, na sua coluna, vai lá e repara. É exatamente assim que funciona, sem inventar muita coisa. Eu trouxe para você aqui a filosofia chinesa, mas também um entendimento mais claro, mais simples, né? Bem mais simples de como esse processo funciona. Espero que você tenha entendido. Se você sofre com dores nas costas, vale muito tentar a bandagem auricular. Por quê? Porque além de ser muito barata, ela também é 100% natural e você vai ter esse efeito na sua casa e pode diminuir consideravelmente a quantidade de remédios que você toma, pode melhorar muito a sua qualidade de vida, pode fazer com que você volte aí devagarzinho, nada de exagero. Se melhorar muito, vai com calma, porque às vezes o problema está lá e você só não está sentindo a dor, mas você vai melhorar muito a relação, né, com as suas dores, ok? Então, forte abraço. Se tiver dúvidas, coloca aqui embaixo. Aqui embaixo também na descrição tem o nosso site, caso você queira saber mais ou adquirir a sua bandagem auricular magnética.